Bom, então vamos dar início? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por esse momento que a gente se reúne no nome do Teu Filho Jesus. Ó, Pai, nosso desejo é, ó, Pai, comer do pão da vida, Senhor. Ó, Senhor, queremos mais do Teu Filho, Senhor, queremos desfrutar mais do Senhor e contemplar mais o Teu Filho, Senhor. Que o Senhor possa ser conosco, continuar sendo conosco, Pai, nessa manhã, que você possa nos falar, Senhor, e usa, Pai, como instrumento do Senhor, como vaso para a honra, Senhor, para possa ser útil em tuas mãos, que o Senhor me conduza pelo teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor fale a cada um de nós, e que a tua palavra, Senhor, caia mesmo como a boa semente que é, mas que encontre um solo fértil nos nossos corações, no nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o intuito hoje é a gente retomar, né, o assunto do Salmo 23. Vamos, todo mundo abrir então na Bíblia, Salmo 23. Vamos ler juntos. Então vamos lá. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. Não estou ouvindo os irmãos ler. Vamos ler juntos? Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Irmãos, nós estamos agora na fase 2, né, dessa série de pregações que a gente está trazendo aí já tem bastante tempo. A gente precisa acabar, né? Então, por isso nós estamos retomando hoje. A primeira fase foi quando a gente contextualizou, a gente trouxe um pouco de fundamento para que a gente pudesse começar a entender um pouco mais e extrair um pouco mais daquilo que o Senhor inspirou ali Davi, né, para falar conosco. A gente, né, na primeira fase, eu sempre repetia, né, que a gente muitas vezes deixa de ganhar do Senhor porque a gente não tem contexto, né? A Bíblia não foi escrita em português, né, as pessoas não viveram em Belo Horizonte, então, assim, não fala de pão de queijo, então, fala de coisas que eram muito comuns para eles lá, mas não para nós, né? Então, por isso que a gente, na primeira fase, a gente trabalhou vários assuntos, falando, né, das tarefas do pastor, falando do serviço da ovelha ao pastor, né, vendo vários detalhes mesmo e vendo quanto que o Senhor usa essa figura em toda a Escritura, né, quanto que realmente toda a Bíblia o Senhor nos usa também essa metáfora, essa imagem. E por quê? Porque o povo judeu é um povo que estava acostumado com essa figura, né, do pastor, das ovelhas, né. Aliás, a humanidade toda, né, desde o princípio, a gente sabe que o primeiro pastor foi, pelo menos que a gente tem testificado na palavra, foi Abel, né? Abel foi pastor de ovelhas. Então, assim, desde o princípio da história, né, e até também a gente lembrando lá do animal que o Senhor sacrificou depois quando o homem, né, quando Adão e Eva pecaram, né, para fazer as vestes, né, a gente muito provavelmente foi realmente um cordeiro, né, figurando ali como tipo de Cristo, né. Então, enfim, esse assunto de pastor e ovelhas é algo muito comum para o povo judeu e nós vimos um pouco disso para que a gente pudesse ter um pouco mais de entendimento literal do que é o pastor, o que são as ovelhas, o que é esse dia a dia focado lá no contexto daquela época, naquele lugar. Então, a gente começou a falar, né, uma interpretação não usual desse texto, pensando no Salmo 23 como um salmo messiânico. A gente sabe que alguns textos, né, alguns salmos, a gente tem isso dos irmãos falando, né, muito sobre, por exemplo, 24, 22, né, que são salmos messiânicos, falam do Senhor Jesus, né, falam do Messias que viria, né, e o Senhor Jesus veio, e então a gente tem várias coisas que são citadas ali nesses salmos, e outros também, né, sobre a vinda do Senhor Jesus.
A gente sabe que Davi foi profeta, né? Além de rei, também ele foi um profeta. Os próprios apóstolos testificam isso lá no livro de Atos, né? A gente trabalhou também isso na primeira parte. E a gente começou falando, nas duas partes passadas, né? Também que Salmo de Davi, né? Essa partezinha que às vezes fica até fora do número 1, lá no Salmo, né? Esse salmo é um salmo que foi escrito por Davi, e a gente falou também que Davi, a palavra Davi significa amado, né? Então, o salmo do amado, né? A gente sabe que nosso Senhor Jesus, né, teve 3 vezes a testificação do Pai, né, que ele é o Filho amado em quem ele tem prazer, né? E a gente disse também que viria, então, a gente estudaria, caminharia nesse salmo aí, estudando, então, como não a gente como a ovelha e Cristo como pastor, mas o Senhor Jesus mesmo como a ovelha e o Pai como pastor. E olhando isso como algo que nos indica para a vida que o Senhor Jesus veio e cumpriu. Então, a gente falou sobre isso na primeira parte dessa segunda fase. Depois, a gente falou do primeiro versículo, nada me faltará, né? Então, o Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente estava olhando sobre as profecias da encarnação, né, de que Deus faria carne, né? A gente viu que todas aquelas profecias que a palavra falava sobre esse assunto se cumpriram quando o Senhor Jesus realmente veio em carne, né, nasceu. Então, a gente falou sobre a encarnação. E aí, depois, a parte deitar-me faz em verdes pastos, também foi na vez passada, nós falamos sobre a infância do Senhor Jesus, né? A gente falou que o Senhor escolheu um homem e uma mulher, né, ali do povo judeu, que era o povo que ele preparou, né, desde daquela época que ele trouxe ali, tirou o povo do Egito, ele veio trazendo a lei, preparando ali o contexto, né, específico em que o Senhor Jesus se faria homem, né, em que ele veria como homem, para que ele pudesse cumprir, né, a salvação. Então, a gente falou que o Senhor ele criou todo um ambiente ali, um pasto verde, né, para que aquele cordeiro, né, pudesse se alimentar. Então, José era temente ao Senhor, Maria era temente ao Senhor, eles obedeciam às leis, né, buscavam sempre fazer todas as coisas conforme as Escrituras diziam. E isso foi muito importante para que se cumprisse que ele nunca pecasse, porque, igual, por exemplo, né, um bebê não consegue fazer certas coisas, né? Então, por exemplo, a lei fala que no 8º dia precisava ser circuncidado, se fosse menino, né? A lei fala também que a mãe precisava ficar afastada 40 dias, né? Ficar lá no sangue da purificação. Então, essas coisas não estavam no controle do Senhor Jesus para ser feitas. Então, precisava que os pais, né, adotivos ali dele fizessem isso por ele, para que a vida dele desde sempre nunca tivesse pecado. Então, a gente viu, né, a gente tem poucos textos que falam sobre a infância do Senhor, e a gente tem ali, aos 12 anos, ele discutindo, né, conversando, trocando informações, perguntando, fazendo questionamentos super inteligentes, né, que os fariseus e os doutores ali ficaram impressionados no templo, quando ele foi à Páscoa junto com os pais, e que também nos mostra assim, né, que realmente ele estava ali bem treinado na palavra. E a gente sabe também que, em dado momento, ele teve consciência que ele era filho de Deus, né, a gente não sabe quando foi esse momento, mas naquele momento ele já sabia disso. Mas a gente vê que José teve um papel muito importante de criá-lo nesse temor do Senhor e também de estudar e se dedicar à palavra. Então, o Senhor Jesus ele era muito versado na palavra. A gente vê isso em vários momentos depois que tem na idade adulta dele, mas a gente, então, tem essa primeira parte. E hoje a gente vai tratar do próximo trechinho aí, né, do versículo 2, parte B, que é guia-me mansamente a águas tranquilas. E nós vamos ver como que esse trechinho se relaciona com o batismo do Senhor. Então, a gente tem agora o início da vida pública dele. Nós vamos trabalhar isso aí, né, que o Senhor nos conceda graça. Amém. Bom, primeiro falando um pouco das palavras que são usadas nesse texto aí, né? A gente tem aí quatro termos aí, né, que a gente tem do original lá, que pelos números do Strong dá para você perceber o significado dessa parte guia-me mansamente, né, é uma palavra para pastorear, né, que poderia ser traduzida como me conduz, né,
mas também poderia se usar me sustenta, como é o verbo para pastorear, que a gente viu que tem a ver até com sustento físico, mas também com a condução, né? A gente vê que são várias tarefas que o pastor tem. Então, esse guia-me mansamente está indicando também essa forma como o pastor conduz a ovelha, né? Na minha tradução fala guia mansamente a águas tranquilas, né? O termo lá no hebraico é algo como para junto de, né? Para perto das águas tranquilas, né? Junto até as águas tranquilas. E as águas, esses tranquilas seriam de descanso, né? Esse termo tranquilas no hebraico lá era mais para o sentido de descanso. Então, águas de descanso. Então, esse termo, águas, né, e o termo para descanso, a gente tem em alguns textos nas Escrituras, que eu queria destacar para os irmãos. Então, a palavra que está usada aí no Salmo 23, né, manoar, ela significa um lugar de descanso, um lugar de repouso, condição de descanso, vinda para um descanso, né? E a palavra, que é a raiz dessa palavra, é noar. Não sei como é que pronuncia hebraico, tá? Então posso estar cometendo um gafe aqui, mas algo nesse sentido, noar, que significa repousar, estabelecer, permanecer, levar a repousar, dar descanso a, obter repouso, ser concedido descanso, acalmar. Então, assim, a gente tem esses significados. Então, de repouso, descanso, realmente. Então, que essa palavra depois traz essa que fala de tranquilas no Salmo 23. Se a gente for lá em Gênesis 8, os irmãos podem abrir, Gênesis 8, versículo 8, está falando aí de Noé, tá? Depois, né, Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Então, soltou a pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não encontrou repouso para a planta do seu pé. Então, a gente tem as duas palavras aí, né? Águas, né? E repouso. E se a gente for lá agora em Mateus 3, versículo 16, a gente vai ver que o elemento pomba aí, junto com o elemento água, no momento do batismo do Senhor Jesus. Versículo 3,16. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, se a gente pega esses dois pontos, né? Os irmãos dizem que a pomba, ela não coloca os pés sobre nada que seja imundo, né? Então, assim, você pensa, depois de todo o período, né, do dilúvio, né, os 40 dias de chuva, os 150 dias lá que, enfim, até as águas minguarem, né? E foi muito tempo, né? A gente pensando que de toda a humanidade, que certamente né, os irmãos, tem um irmão até que faz uma projeção exponencial, assim, em termos de população, fala que a população é muito, muito grande mesmo, né? Então, assim, eram cerca de milhões, né, de pessoas que viviam na época. E pensando em todas elas, apenas 8 foram guardadas vivas. E essas 8 estavam dentro da arca. Então, a gente pensando, né? Se a gente pensar na extensão do mundo, né, que estava todo coberto por água, e toda essa população flutuando, né, porque o morto flutua, né, o corpo flutua, os animais também, né, morreram, né, e então assim, tinha muita carniça mesmo flutuando ali. Então a pomba ela não pousou até que pudesse realmente pousar em terra, né? Então assim, agora a gente vê lá em Mateus a pomba, né, o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo e pousando ali sobre o Senhor Jesus, né, indica o quê? Pureza, né? Todo pecado que estava lá na época do dilúvio, né, toda a humanidade vivendo dessa maneira a ponto do Senhor, né, vir a matar a humanidade toda, né, exceto essas 8 pessoas, né, e em contraste com a pureza do Senhor Jesus, né? Então, assim, com 30 anos, a gente tem uma testificação
a gente logo vai ver sobre isso, mas esses anos em oculto do Senhor Jesus, ele viveu de maneira pura, né? Então, o único homem que nunca pecou, né? Então, esse contraste. Mas, então, eu queria fazer essa conexão. Então, esse momento do batismo com o momento do dilúvio, né? Então, essa questão do descanso, outra curiosidade também, que a palavra para descanso, Noar, né? É de onde vem a palavra para Noé também, o nome de Noé. Bom, então vamos olhar um pouco o batismo. A palavra para batismo, no grego, significa imersão, submersão, né? Então, submergir para dentro da água, né? E lá em Marcos, capítulo 1, versículos 5 e 6, agora vai ser um pouco mais rápido, mas os irmãos dão uma corridinha aí. Se estiver correndo muito, vocês peçam, por favor, para eu ir mais devagar. Marcos 1, versículo 5. Bom, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João ele apareceu, né, batizando com o batismo de arrependimento. Aí lá em Lucas 3, versículo 7 até 9. Lucas 3, 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, aqui, né, a gente está vendo a questão do arrependimento. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, ele falava de uma ira que estava para vir, né, e as pessoas iam até ele, né, buscando esse batismo do arrependimento. Ele estava aqui com algumas pessoas que ele estava questionando, mas era essa a intenção de João, batizar com o batismo de arrependimento. Mateus 3, 1 e 3, 1 a 3. Mateus 3, 1 até 3. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Né? Então, ele fala do reino dos céus que está próximo. Né? E aqui está falando, já puxando aqui uma profecia, que a gente vai ver algumas profecias sobre João. Então, assim, não dá para a gente falar do aparecimento, da manifestação pública do Senhor Jesus, sem falar sobre João Batista, né? Por isso a gente está falando um pouco sobre ele. E também, nós vamos ler algumas profecias, a gente precisa ter em mente que é o seguinte, que o Senhor Jesus, por estudar a vida toda a palavra, né, até então, que era o Antigo Testamento, ele estava ciente dessas profecias. E o Senhor Jesus observava as coisas e pesava as coisas, né? Assim como ele nos chama a observar as profecias e pesar as coisas que a gente vê e ponderar sobre os tempos, né? Então, ele fazia isso, que ele também nos fala para fazer. Lucas 1, versículo 13 a 17, quando teve o anúncio, né, do nascimento de João, Zacarias, o pai dele era um sacerdote. Lucas 1, versículo 13 até 17.
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, aqui a gente vê que João, ele tinha um objetivo muito claro, né? Ele tinha uma missão, né? A missão dele era preparar o povo para estar bem disposto para a manifestação da salvação, né? Então, ele fala aqui sobre o anjo profetizando aqui, né? Sobre João, falando também que ele iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, convertendo os corações dos pais aos filhos, rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, esse chamado ao arrependimento que ele faz, ele está fazendo esse chamado como parte do ministério dele, que era de preparar o povo para estar bem disposto, né, para quando o Messias se manifestasse. Malaquias 4, versículo 4 a 6. Malaquias é o último livro, né, antes de Mateus. Vamos só voltar um pouquinho aí. Malaquias 4, versículo 4 a 6. Fala assim: lembrai-vos da lei de Moisés, é o Senhor falando, tá? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes, né, da ira do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, né? E o próprio Senhor Jesus testifica que esse é o Elias que havia de vir, né? O João Batista. Então, e aqui tem a ver também com a profecia que o anjo também estava falando com Zacarias, né? Sobre converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, né? Por quê? Chamando realmente ao arrependimento, né? Como que não viria a ira? Né? Somente se houvesse ali o arrependimento. Ele também fala, lembrai-vos da lei de Moisés, né? Ou seja, João ele veio para poder relembrar o povo que estava tão distante, né? Tinha tantos fariseus e doutores da lei, que eram aqueles que tinham mais conhecimento da palavra, e estavam focados em ter poder, né? Em manter um controle ali da sociedade, como a gente percebe depois. Né? Eles estavam mais preocupados em obedecer às leis de homens, né? Do que do próprio Senhor, né? Eles tinham perdido o sentido da lei, né? Estavam fazendo por próprio, apenas por fazer e não focando naquilo que o Senhor determinou a lei. Então, trazendo a lei novamente à tona, né? É trazer novamente a nossa podridão, né? A nossa ciência, tanto dos nossos pecados cometidos, como do pecado como princípio que o irmão trouxe para nós no partir do pão. E aí, diante da lei, não tem como, né? Como a gente vê lá em Romanos, né? Em Romanos 6, né? Se não houvesse lei, deixa eu abrir aqui. Eu não conheceria o pecado, né? Lá, desculpa, capítulo 7, versículo 7, fala assim, Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o pecado só nos é conhecido, o nosso pecado, diante do padrão de Deus, que é a lei, né? Somente pela lei a gente consegue perceber o quanto nós somos aquém do padrão de Deus, o quanto que por nós mesmos só nos resta condenação, né?
Então, isso fazia parte do objetivo de João, né? E aí, em Isaías 40, né, versículo 3, Isaías 40, 3, os irmãos podem abrir, por favor? De 3 a 5. Fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá a salvação de Deus, pois a boca do Senhor o disse. Né? Então, esse texto é o texto que está lá também em Lucas, né, quando citado, mas nós não vamos abrir. Mas então eu quero só destacar isso, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, se a gente observar, é isso que João estava fazendo, né? Essa profecia falava dele, e é isso que ele estava realmente fazendo, preparando o caminho do Senhor. É como se fosse um atalai, como se fosse um servo do rei que vai à frente da comitiva, lá, das carruagens e tudo mais, quando o rei ia visitar uma cidade, iam na frente alguns servos gritando, né? E alguns eram até enviados antes, né? Para dar o recado, está vindo aí o rei. Então, preparem as estradas aí, porque o rei vai chegar. Então, João é isso, ele estava à frente, né? Indo à frente, ele veio primeiro, ele se manifestou primeiro, né? Por quê? Porque ele precisava anunciar que o rei estava vindo, né? E que o caminho precisava ser preparado para que a glória do Senhor se manifestasse e toda a carne juntamente visse a salvação de Deus. Bom, lá em Lucas, capítulo 1, no final do capítulo, depois os irmãos podem ler a profecia de Zacarias inteira, mas vou ler o 67, depois eu vou pular lá para o 76. Então, no 67 fala assim, e Zacarias, seu pai, né, o pai de João, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Aí começou a falar algumas coisas, e ele vem, e no 76 ele começa a profetizar especificamente sobre o filho dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do, Senhor, do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, quero destacar isso aqui, ó. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, ou seja, na frente, né, do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, né? Salvação que seria a remissão dos pecados. Então, essa era a missão de João. Então, era por isso que a gente precisa falar de João antes de falar da aparição pública, né, do Senhor Jesus. Então, quando que João apareceu? Né? Lá em Lucas 3, versículo 1 a 3, fala assim, e no ano 15 do império de Tibério César, agora Lucas vai situar a gente historicamente ali. Então, enquanto Pôncio Pilatos era presidente da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe era tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias era tetrarca de Abilene. Então, nesse período de tempo, né, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, né, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então a gente vê aí que ele veio num certo momento da história,
apareceu no deserto. No deserto, Deus falou com ele, né? Então ele veio percorrendo toda a terra do Jordão, clamando às pessoas e chamando as pessoas ao arrependimento, né? Em Mateus 3, versículo 1 a 2, tem ainda uma fala dele, né? Mateus 3, versículo 1 e 2. Fala assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele começa a pregar no deserto da Judéia, chamando ao arrependimento, né? E aí, fala no versículo 3, né, capítulo 3 de Mateus, versículos 5 a 7, né, logo mais à frente, depois 13 a 14, fala assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então, todo mundo que estava ouvindo, né, esse clamor de João, chamando as pessoas ao arrependimento, falando da ira de Deus que estava para vir, né, essas pessoas iam ter com ele, ou seja, iam até João para conversar com ele, para ouvi-lo, né, e eram, agora na continuação, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, aqueles que estavam se arrependendo, estavam confessando os pecados, estavam sendo batizados ali no Rio Jordão. Estavam se manifestando como que estavam agora querendo receber aquilo, né, que o Senhor traria, né? João estava preparando para algo, e eles queriam estar prontos para isso, né, porque ele estava chamando as pessoas ao arrependimento. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Né? Então, João estava indicando aqui que havia uma maneira, né, de fugir da ira futura, né, e para isso começava, né, com o arrependimento. João não tinha essa solução, mas ele estava preparando para que o povo estivesse pronto para receber essa solução, que era por meio do nosso Senhor Jesus. Agora, lá no 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então, muitas vezes a gente se confunde pelas nossas Bíblias, que às vezes tem, né, primeiro tem as quebras de capítulos e versículos, né? E além disso, também tem as quebras de subtítulos, lá que a editora ajuda a gente a encontrar alguns textos, mas isso às vezes atrapalha quando a gente está lendo, a gente se prende muito a essas divisões, esses títulos, subtítulos, a gente deixa de conectar ali o texto, né? Então, se a gente observar o versículo 5 e o versículo 13, né, assim como aquele pessoal de Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, pelo então aí, né, estavam ouvindo que João estava pregando, chamando arrependimento, né? Também Jesus ouviu e certamente conectou com todas as profecias que ele estava ciente, que ele ouvia e estudava e lia desde criança, e falava: quando isso aqui se acontecer, é o meu momento. Quando isso aqui acontecer, eu vou me manifestar. Por quê? Porque precisa ter algo. Eu não vou aparecer antes de que tenha esse Elias, né? Antes que venha esse anunciando, antes que venha esse clamando para que se prepare o caminho para que eu possa vir até ali. Então, o Senhor Jesus, escutando falar de João, né? Tudo bem que o Senhor Jesus também ele tinha, né, a questão do parentesco com João, né? Mas a gente sabe pelo Evangelho de Lucas que João viveu nos desertos, né? Então eles não tinham um convívio, né? Provavelmente eles não tinham um convívio porque João ele esteve nos desertos até que se manifestou, né? Lá no final de Lucas fala, né? E o menino crescia e se robustecia em espírito, esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Então ele não tinha um convívio, né? Mas o Senhor Jesus estava atento aos sinais, atento ao que estava acontecendo, né? Quando ele veio pregando, né? A notícia foi chegando, foi espalhando, né? Então, o Senhor Jesus também ficou sabendo e veio da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele, né? E aí, João, muito corretamente, né? Tem a consciência do que estava acontecendo ali
e fala assim, pô, mas você é diferente. Você não é como esse povo que tem algo de que se arrepender, porque você não pecou. Então, por isso que vem assim, mas João, no 14, né, opunha-se-lhe, ou seja, se opunha a ele, né, dizendo, eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas era necessário que o Senhor Jesus se batizasse, né, fosse batizado. Então, qual é o objetivo, né, do batismo do Senhor Jesus? Então, lá no versículo, Mateus 3, versículo 12 a 17. Será que eu escrevi errado aqui? Deixa eu ver aqui. Ou escrevi errado aqui ou lá no outro. Deixa eu ver aqui. É 13, tá? Então, Mateus 3, 13 a 17. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha a ele, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí vamos lá em João 1, 31. João 1, 31. João 1, 31. Então, aqui a gente está vendo, João está conversando ali com alguns dos fariseus que vieram questionar e tal. Mas então, João está falando assim, e eu, né, João, não o conhecia, Jesus, né? João não o conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, para que o Senhor Jesus fosse manifestado a Israel, veio João Batista batizando com água. Então, era necessário que João se manifestasse, clamasse por arrependimento, para que ele preparasse o caminho do Senhor, mas também era necessário que João batizasse o Senhor Jesus. A gente vai ver logo mais aqui. Deixa eu só. Vamos passar por Marcos, depois a gente volta. Segura João aí. Segura esse texto aí de João. Vamos só lá Marcos 1. Marcos 1, 7. E também uma fala de João, né? João o Batista. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de me abaixando, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, João, ele tinha muita ciência do lugar dele, do papel dele, né? Ele era importante, mas ele era importante no ponto exato. Era necessário que ele viesse, ele tinha um ministério que era importante ele cumprir, e ele cumpriu, mas ele não era o Cristo, como alguns vinham lá perguntando se ele era o Cristo. Por quê? Ele estava ali, vindo ali, chamando aquela atenção toda, né? A gente vê que Jerusalém fica empolvorosa ali, os fariseus vão atrás e ficam questionando e observando toda hora João, estavam preocupados, né, com o que estava acontecendo ali. Mas, por mais que ele estivesse chamando muita atenção, ele não era ainda o Messias. E ele tinha ciência disso, né? Ele falou isso algumas vezes, e essa é uma das vezes que ele falou. E ele fala também o seguinte, que ele estava batizando com água, mas o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo. Aí agora vamos voltar lá em João 1, versículo 32, que é logo depois que a gente leu.
Então, ele fala que veio para que ele fosse manifestado a Israel, ele veio batizando com água, né? E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, se João não tivesse batizado o Senhor Jesus, o Espírito Santo não teria descido como pomba sobre ele, e João não teria esse cumprimento de uma palavra que o Pai deu a ele, revelou a ele ainda no deserto. Né? É para que ele testificasse que esse era. Né? Então, tinha esse sinal. João tinha esse sinal. Então, ele foi batizado e cumpriu esse sinal. Então, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí a gente, voltando aí no início do capítulo 1 de João 1, versículo 6. Desculpa, não falei versículo. João 1, 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas ele veio, né, para que testificasse da luz. Então, o Senhor, né, ele deu uma missão importante para João. João tinha um papel importante, né, e tinha a ver com justamente a manifestação do Senhor, a mostrar, né, testificar que o Senhor Jesus era o Cristo, né, que estava prometido, né? E ele não era o Messias, mas ele veio para que testificasse da luz, para que todo mundo acreditasse que ele era o Messias, né? Que o Senhor Jesus era o Messias. De novo em João, versículo 28 a 31. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, 28, Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. Então, o Senhor Jesus, o João, tinha esse papel de manifestar, mostrar, né, declarar, testemunhar que o Senhor Jesus era o Messias. E ele veio por isso, né, batizando com água. Isso que eu já falei. Então, essa questão, né, a gente sabe que o Senhor Jesus é o que vai nos dar realmente o descanso, né? Mas a gente sabe que esse momento do batismo, né, quando o Senhor Jesus é manifestado a Israel, né, quando o povo estava sendo chamado a arrependimento, né, estava sendo mostrado ali qual era o caminho, que era por meio do Senhor Jesus. E então, assim, o Senhor Jesus ele teve essa sensibilidade de observar os tempos, os acontecimentos, entender o momento de manifestação dele. Então, tem essa questão. E o descanso, né, que a gente falou das águas, o descanso é o nosso descanso, né? Que por meio da obra da cruz, né, do Senhor Jesus, nós teremos o descanso, né? Porque não basta o arrependimento, nós precisamos ter, né, a nova vida, né? Então, é isso que eu queria dividir com os irmãos sobre esse pedacinho do Guia-me mansamente a águas tranquilas. Que eu possa continuar nos edificando, em nome de Jesus. Amém.